Você já ouviu alguém brincar dizendo que o Acre não existe? Essa frase se tornou comum, quase um meme. Mas por trás dessa piada existe uma das histórias mais surpreendentes do Brasil. O Acre não apenas existe como é fruto de batalhas esquecidas, negociações arriscadas e de um tratado que custou ao país milhões em ouro, terras e até milhares de vidas. Quando dizemos que o Brasil comprou o Acre, não estamos falando de uma simples transação. Estamos falando de uma disputa internacional que poderia ter mudado completamente o mapa da América do Sul. No início do século XX, a Amazônia era vista como o coração de uma riqueza que movia o mundo, a borracha. O látex extraído dos seringais acreanos era chamado de ouro branco, essencial para pneus, cabos elétricos e incontáveis produtos industriais. O problema é que esse território, onde milhares de brasileiros já viviam e produziam, não pertencia oficialmente ao Brasil. Ele era da Bolívia. Imagine a tensão. Trabalhadores brasileiros extraindo riqueza estratégica, vivendo sob leis estrangeiras. Era como se uma bomba estivesse pronta para explodir. E explodiu. Antes de qualquer compra, houve revolta, tiros, barricadas, sangue. Seringueiros liderados por Plácido de Castro se levantaram contra a autoridade boliviana, proclamando o desejo de se unir ao Brasil. Essas lutas, quase sempre esquecidas nos livros de história, foram o primeiro passo para que o país se movesse. Mas a revolta local não bastava. O destino do Acre não seria decidido apenas nos seringais, mas também em gabinetes, em cartas diplomáticas, em longas noites de negociação. O Brasil se via diante de um dilema: apoiar seus compatriotas e correr o risco de guerra internacional, ou ceder e perder um território rico em recursos. Do outro lado, a Bolívia, pequena mas determinada, buscava apoio de potências como os Estados Unidos. O que estava em jogo era muito maior do que uma região isolada na floresta. Era soberania, era economia, era prestígio. É nesse contexto que surge a figura decisiva do Barão do Rio Branco, o diplomata que mudaria a história. Ele sabia que não bastava vencer no campo de batalha. Seria necessário vencer também no campo das palavras, da diplomacia, da estratégia. E é justamente essa combinação de luta popular e habilidade política que transformaria uma disputa incerta em uma das maiores vitórias diplomáticas do Brasil. A história do Acre não é uma curiosidade distante. É um capítulo essencial para entender como o Brasil consolidou suas fronteiras, como evitou conflitos internacionais e como se tornou o país que conhecemos hoje. A frase "o Acre foi comprado" não revela nem metade do que realmente aconteceu. O que vamos ver agora é o que foi pago, o que foi perdido e o que foi conquistado para que esse pedaço do Brasil fosse, de fato, brasileiro. No início do século XX, quando falamos do Acre, não estamos nos referindo a um estado brasileiro, mas a uma região oficialmente pertencente à Bolívia. Essa terra, coberta por florestas densas e rios caudalosos, era praticamente desconhecida em mapas detalhados, mas já guardava uma riqueza que despertava a cobiça mundial. O látex. A borracha, extraída das seringueiras, era o motor da modernidade. Sem ela não existiriam pneus para os automóveis que começavam a dominar as ruas, nem cabos elétricos capazes de iluminar cidades. O Acre era, portanto, uma mina de ouro em forma de árvores. A peculiaridade dessa situação era que, embora o território fosse boliviano no papel, a vida cotidiana ali era brasileira. Milhares de nordestinos, fugindo das secas devastadoras, haviam migrado para a região em busca de sobrevivência. Instalados nos seringais, trabalhavam dias e noites para extrair o látex que abastecia os mercados internacionais. Esses homens e mulheres levavam consigo sua língua, seus costumes, suas tradições. O Acre tinha alma brasileira, mas corpo estrangeiro. A Bolívia, no entanto, via ali uma oportunidade estratégica. Um território vasto, rico e praticamente inexplorado poderia render fortunas. Mas havia um problema: a ausência de presença real. Os bolivianos tinham pouco controle prático sobre a região, e isso se tornava cada vez mais evidente diante do avanço dos seringueiros. Para reforçar sua autoridade, tentaram instalar postos alfandegários, cobrar impostos e criar mecanismos de administração. Essas medidas, no entanto, entraram em choque direto com os brasileiros que viviam no local e que não aceitavam obedecer a leis estrangeiras em terras que consideravam suas. Esse choque de realidades criava um clima de constante tensão.
De um lado, a Bolívia com direito jurídico reconhecido. Do outro, uma população majoritariamente brasileira, que já se via como parte do Brasil. Era uma contradição explosiva. A soberania formal contra a soberania vivida. O Acre era, nesse momento, um território disputado não apenas por dois países, mas por duas visões de pertencimento. E havia ainda outro fator em cena. Potências estrangeiras, especialmente os Estados Unidos, observavam o conflito com interesse. O mercado da borracha era estratégico demais para ser ignorado. Qualquer instabilidade no Acre poderia abrir espaço para intervenções internacionais. O que parecia um problema distante na floresta amazônica era, na verdade, um jogo global. Essa situação preparava o palco para o inevitável confronto. Quando os seringueiros brasileiros começaram a se organizar e desafiar abertamente a presença boliviana, a disputa territorial deixou de ser apenas uma questão de fronteira. Tornou-se uma questão de identidade, de economia e de poder. O Acre ainda não era Brasil, mas já estava no coração daquilo que definiria o futuro do país. Quando os bolivianos tentaram consolidar sua autoridade no Acre, criando postos de cobrança e exigindo tributos dos trabalhadores, a resistência não demorou a surgir. Para os seringueiros brasileiros, que já viviam há décadas na região, obedecer a leis estrangeiras era inconcebível. Eles se viam como parte do Brasil, falavam português, cantavam modinhas nordestinas à beira do fogo e, mesmo isolados na selva, carregavam no peito a identidade de sua pátria. O conflito inevitavelmente explodiu. Foi nesse contexto que se destacou a figura de Plácido de Castro. Ex-militar gaúcho, ele se tornou o líder capaz de organizar o descontentamento difuso em movimento político e militar. Sob sua liderança, seringueiros mal armados, mas determinados, ergueram barricadas e enfrentaram as forças bolivianas em uma série de confrontos que ficaram conhecidos como a Revolução Acreana. As batalhas foram duras e desiguais. Os seringueiros não tinham exércitos profissionais, muito menos recursos sofisticados. Tinham coragem, conhecimento do território e o desejo ardente de não se submeter a uma soberania que não reconheciam. As emboscadas nos rios, as marchas pela floresta fechada, os ataques noturnos contra guarnições bolivianas. Tudo isso foi parte de uma guerra improvisada, mas incrivelmente eficaz. A tomada de vilas como Puerto Alonso foi símbolo desse espírito. Cada vitória fortalecia a convicção de que o Acre não poderia ser governado de fora. Mas também deixava claro que a situação não poderia se manter indefinidamente. A Bolívia não aceitaria a perda do território sem reação, e o Brasil, oficialmente, não podia apoiar abertamente uma guerra em terras estrangeiras sem arriscar consequências internacionais. Os seringueiros, entretanto, não recuaram. Declararam a independência da região e até criaram um governo provisório, como se fossem uma nova república dentro da selva. Essa ousadia, muitas vezes esquecida nos livros escolares, foi decisiva. Porque sem a ação desses homens, o Brasil talvez nunca tivesse se movido para negociar. Foram eles que transformaram o Acre de uma questão marginal em um problema urgente, impossível de ignorar. A revolta dos seringueiros mostra que antes da diplomacia houve sangue, antes do tratado houve luta, antes da compra houve resistência. O Acre foi conquistado primeiro na coragem dos anônimos que se levantaram contra o abandono e a injustiça. E foi essa chama que acendeu o debate internacional que viria a seguir. Enquanto os seringueiros lutavam na floresta, o conflito pelo Acre se transformava em uma questão internacional. Para a Bolívia, perder o território significava abrir mão de uma riqueza estratégica e por isso buscou apoio externo. Os Estados Unidos, interessados no mercado da borracha, viam na aliança com os bolivianos uma oportunidade de garantir influência sobre a região amazônica. Essa movimentação acendeu um alerta no Brasil. A presença de uma potência estrangeira no coração da Amazônia seria uma ameaça direta à soberania nacional. O governo brasileiro se via diante de um dilema delicado. Se apoiasse abertamente os seringueiros, poderia ser acusado de invadir território estrangeiro e provocar uma guerra de proporções maiores. Se abandonasse os brasileiros que viviam no Acre, corria o risco de perder a região definitivamente e ver um inimigo estratégico instalado bem ao lado de suas fronteiras. A tensão não era apenas militar. Era uma disputa geopolítica que envolvia honra nacional, economia e o futuro da Amazônia.
É nesse cenário que entra em cena o Barão do Rio Branco, um dos maiores diplomatas da história do Brasil. Ele compreendeu que a Batalha do Acre não poderia ser vencida apenas com armas. Seria preciso vencer também no campo das negociações, do direito internacional e da diplomacia. Sua habilidade consistia em transformar um problema local em um argumento convincente diante das potências estrangeiras, mostrando que o Brasil tinha legitimidade para assumir o controle da região. Enquanto o mundo acompanhava, o Brasil se movia com cautela. Documentos foram produzidos, argumentos históricos foram levantados, negociações discretas aconteceram em bastidores diplomáticos. Era um jogo de xadrez em que cada movimento poderia significar guerra ou paz. E a estratégia era clara: evitar que o Acre se tornasse alvo de ingerência estrangeira e, ao mesmo tempo, consolidar o território como parte do Brasil. Esse jogo internacional mostrava que o futuro do Acre não dependia apenas das batalhas nas matas, mas também da capacidade do Brasil de se afirmar no cenário global. O que estava em disputa não era apenas uma fronteira distante, mas o próprio prestígio de um país que buscava ser respeitado como potência sul-americana. A tensão chegou a um ponto em que não havia mais como adiar uma solução definitiva. Era preciso transformar a disputa em acordo, e esse foi o desafio assumido pelo Barão do Rio Branco. Com habilidade diplomática, ele conduziu as negociações que culminariam em um dos tratados mais importantes da história brasileira, o Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de novembro de 1903. O acordo estabeleceu que o Acre deixaria de pertencer à Bolívia e passaria ao domínio do Brasil. Mas essa conquista não foi gratuita. O Brasil se comprometeu a pagar 2 milhões de libras esterlinas em 1929. Mais que isso, aceitou a obrigação de construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, uma obra monumental que ligaria o interior da Amazônia ao Atlântico, garantindo à Bolívia uma saída estratégica para escoar sua produção. O que chama a atenção é como Rio Branco transformou uma situação de risco em uma vitória diplomática. Ele conseguiu afastar a ameaça de intervenção norte-americana, pacificar a Bolívia e consolidar a presença brasileira em uma região que já era, de fato, habitada por brasileiros. Para a opinião pública nacional, o tratado foi celebrado como uma conquista, uma prova da capacidade do Brasil de resolver disputas sem recorrer a grandes guerras. Mas havia também um lado oculto. O tratado, ao mesmo tempo em que garantiu o Acre, comprometeu o país com uma das obras mais desafiadoras de sua história. A Madeira-Mamoré se tornaria palco de sofrimento humano incalculável. Além disso, a indenização em ouro representava um peso enorme para os cofres públicos. A diplomacia havia vencido, mas o preço não seria pequeno. O Tratado de Petrópolis foi, em essência, a oficialização de um território que já pulsava como parte do Brasil. Transformou a coragem dos seringueiros em reconhecimento internacional, mas, ao mesmo tempo, lançou as bases para uma tragédia que ainda estava por vir, a tentativa de construir uma ferrovia impossível no coração da selva amazônica. Se o Tratado de Petrópolis foi celebrado como triunfo diplomático, a execução de suas cláusulas revelou um lado sombrio. Entre os compromissos assumidos pelo Brasil, estava a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, destinada a garantir à Bolívia acesso ao Atlântico. O projeto parecia uma solução elegante no papel, mas, na prática, transformou-se em uma das maiores tragédias humanas da história brasileira. A ferrovia cortaria a selva amazônica em uma região dominada por rios violentos, terrenos alagadiços e florestas densas. Para erguer cada metro de trilho, milhares de trabalhadores foram recrutados de diferentes partes do mundo: brasileiros, caribenhos, europeus, norte-americanos. Eram homens pobres, em sua maioria, atraídos pela promessa de salários altos e pela ideia de participar de uma obra grandiosa. O que encontraram, no entanto, foi um verdadeiro inferno tropical. As doenças tropicais, especialmente a malária e a febre amarela, dizimavam os operários em ritmo assustador. Estima-se que mais de 6.000 trabalhadores tenham morrido durante a construção, muitos deles enterrados em covas improvisadas às margens da linha. O calor sufocante, a umidade constante, a presença de animais peçonhentos e as dificuldades logísticas tornaram cada dia de trabalho um desafio à sobrevivência. Não à toa, a ferrovia ganhou o apelido de Ferrovia do Diabo. Além das mortes, houve abandono,
falências de empresas contratadas e um custo financeiro muito maior do que o inicialmente previsto. A obra levou décadas para ser concluída, e quando finalmente ficou pronta, já era considerada obsoleta diante das mudanças econômicas globais. A madeira mamoré se tornou símbolo não de progresso, mas do preço humano pago por um acordo internacional. Esse é o lado que raramente se conta quando se repete a frase "o Acre foi comprado". Não foi apenas ouro e território cedido. Foi também o sangue de milhares de trabalhadores, sacrificados em nome de uma promessa diplomática. O Acre se tornou o Brasil, mas essa conquista carrega em sua memória tanto a vitória quanto a dor. O Acre, que durante tanto tempo foi palco de disputas, batalhas e negociações internacionais, é hoje um estado brasileiro reconhecido e consolidado. Tornou-se oficialmente território nacional após o Tratado de Petrópolis, mas apenas em 1962 foi elevado à categoria de Estado da Federação. Desde então, construiu sua identidade política, cultural e social dentro do Brasil. Apesar de tudo, o Acre carrega até hoje uma marca peculiar. Para muitos brasileiros, é lembrado mais como piada do que como capítulo essencial da história nacional. Essa visão reducionista apaga a profundidade de sua trajetória. O Acre não é uma anedota. É resultado de sangue derramado nos seringais, da habilidade de um dos maiores diplomatas da nossa história e do sofrimento de milhares de trabalhadores que tombaram na selva amazônica. Ao mesmo tempo, o Acre é símbolo da resistência e da riqueza cultural do Brasil. Terra de Chico Mendes, tornou-se palco da luta ambiental mais emblemática do século XX. É também guardião de uma parte vital da Amazônia, com povos indígenas, seringueiros e comunidades tradicionais que continuam a escrever a história dessa região. O Acre, hoje, é memória viva de um país que precisou negociar, lutar e se reinventar para garantir sua soberania. Olhar para essa trajetória é reconhecer que o Brasil não é feito apenas de vitórias militares ou de diplomacia fria. É feito também de histórias de homens e mulheres comuns, de decisões arriscadas e de consequências que atravessam séculos. A memória nacional não pode tratar o Acre como piada. Deve tratá-lo como um espelho da complexidade da história brasileira. Porque compreender o Acre é compreender que o Brasil foi moldado não só nas capitais ou nos palácios, mas também nos confins da floresta, onde vozes anônimas mudaram para sempre o destino de uma nação. Olhar para o Acre é olhar para a história esquecida que molda o Brasil. É compreender que nosso território, nossa identidade e nossa soberania foram construídos em negociações arriscadas, em batalhas esquecidas e em promessas que custaram caro. Essa história não é um detalhe, é um capítulo fundamental do país. Se você chegou até aqui, é porque sente a mesma curiosidade e paixão por entender os bastidores da nossa história. Então, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue comigo nessa jornada por episódios pouco contados, mas decisivos da história do Brasil. Porque só quando conhecemos o passado em sua totalidade, vitórias, contradições e cicatrizes, conseguimos enxergar com clareza o que somos hoje.